igreja, abra sua Bíblia. O texto é bem conhecido. Não existe nada difícil para se pregar na Bíblia. O que existe é, às vezes, compreensão para nós compreendermos o texto. Muitas vezes se põe muita dificuldade no livro de Apocalipse. O que está escrito. A gente não pode ir mais além daquilo que está escrito. Nós temos o nosso irmão teólogo que está ali, que ensina teologia. A igreja aqui tem teólogo, tem doutor. O nome dele? José de Arimateia. Isso mesmo. Ministro. Glória a Deus. O texto vai nos dizer assim: esquecedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essa versão que eu estou segurando aqui, ela diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entendermos o contexto histórico. O livro de Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Patmos. A igreja estava sofrendo perseguição, pressão do Império Romano e a tentação de esfriar na fé. Deus revela o fim da história, não para assustar, mas para consolar e fortalecer a igreja. Agora observe. A promessa da volta de Cristo nasce em meio à dor e não ao conforto. Deus leva agora o apóstolo João para a ilha, põe ele para sofrer, para vir agora. Está escrito na Bíblia o livro da revelação. A pergunta que não me quer calar, já que me vem ao meu coração, é quem está disposto a sofrer. Eu não vim pregar o evangelho triunfalista aqui, não. Eu vim pregar um evangelho de sofrimento. Porque eu vivo nesse sofrimento. E nesse momento, não se preocupe não, que eu não vou pedir para você dar glória, levantar a mão, catuque um irmão. Eu não sou esse tipo de pregador. E lá na rua, quando eu estou pregando, não tem ninguém. E eu estou pregando do mesmo jeito. E eu não digo, olha para seu irmão, olha para o pecador aí, diga para ele. Não digo nada. A palavra é que vai falar conosco dentro do contexto do tema que foi escolhido, dizendo, esquecedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando nós olhamos para o contexto literário de Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, João escreve a Nova Jerusalém, que é um capítulo antes, que é o capítulo 21, que o capítulo 22 dá continuidade. E aí nós vamos entendermos nessa linguagem literária e no contexto literário do capítulo 21, o fim definitivo do pecado e a morte e o do sofrimento. Já o versículo 12 está dentro do encerramento solene das Escrituras. Jesus fala a primeira pessoa, esquecedo venho, e a última grande declaração de Jesus Cristo, a igreja. Oh, aleluia! Glória a Deus! Jesus fala a primeira pessoa. A quem? A igreja. Esquecedo, venho. Quando nós vamos olhar dentro do contexto imediato, no versículo anterior, Apocalipse 22, 6 e 11, a revelação é fiel e verdadeira. E o tempo está próximo. Há um chamado à decisão. Quem é justo, continue justo. Já no verso 12, Jesus confirma que a sua volta é iminente e declara que vem como juiz compensador. Já no versículo seguinte, 13 e 16, ele revela como o alfa, o ômega, e confirma a sua deidade messiânica, testemunha às igrejas. A promessa da volta exige resposta agora e não depois. É interessante que quando nós oramos, nós queremos resposta da nossa oração. Imediatamente. Nós queremos que Deus atenda os nossos pedidos. Quando nós vamos ao ciclo de oração, é tanto pedido, é tanto sofrimento, é tanta sofrência lá mesmo,
Na terça-feira, o pastor reserva quase 15 minutos só para os pedidos de oração. Não é que esteja errado, tem que ser feito pedido de orações, mas nenhum vai. Eu quero pedir oração à igreja para que o Senhor me dê alma. Nenhum vai. Eu peço oração à igreja para que o Senhor me batize com o Espírito Santo. Nenhum vai. Eu peço oração à igreja para que Deus me dê dom, porque eu estou buscando. Mas é sempre para a porta de emprego, é sempre para alguém que está em depressão, é sempre para alguém que está fraco na fé. Não é que a igreja não deve orar, temos que orar para essas pessoas. Só que aí tem uma resposta para nós. Nós queremos ver a resposta da oração, mas quando o Senhor diz, eu quero você na evangelização, eu quero você no culto ao ar livre, eu quero você fazendo missões, qual é a resposta agora que nós damos para ele? Glória a Deus. Aí diz aí, tem um bocado que eu conheço, que diz assim, não, mas a chamada não é para mim. Eu não fui chamado. E você foi chamado para quê, meu santo? Não, mas isso aí é dom, é vocação. Deus só deu a você, Zé Carlos. Quer dizer que na Paraíba só tem eu? Os demais não. Aí é um problema agora. Eu vou apresentar o problema. Aí é um problema. O pastor está aqui e ele pode corrigir. Aqui ele é meu pastor. Mas há um problema. Quando se fala de consciência missionária, quando se fala de evangelização, quando se fala de culto ao ar livre, é tudo minguado. Tudo é pouco. Agora se fala do congresso. A igreja não cabe. Aleluia! Glória a Deus! E quer ver uma deficiência? É que hoje nós temos jovens formados, estudando, fazendo faculdade, mas tem dificuldade de pregar o evangelho lá fora. Os departamentos, eles não se juntam. Se a gente sai a evangelização setorial, falta criança. Departamento do DEPIM. Se a gente sai a evangelização lá fora, falta mocidade. Não tem moça, não tem jovem, não tem rapaz para evangelizar. E as irmãs, escasso também. Mas nós estamos numa consciência. Eu vim para uma consciência aqui missionária. Aleluia! Glória a Deus! Eu vim falar do que vivo. E vim falar do que faço. Não é do que eu vim dizer, não. E agora, como é que está a nossa resposta? Nós queremos contribuir. Não vamos deixar nossos missionários morrer. Temos que contribuir com a obra missionária. Mas aqui não pode ficar descoberto. Aqui nós temos o campo para evangelizar. Aí tem pessoas que eu já ouvi dizer isso aqui. A minha pessoa... Não, mas o bairro já foi evangelizado. Você sabe quantas pessoas se mudou durante a semana? Que já saiu e voltou? E se eu sair na rua, que eu estou prestes a fazer esse vídeo já, está bem pertinho. Eu só estou só precisando de uma mídia melhorzinha, pouquinho um microfone, que ele já está aqui, mas eu quero outro melhor. Para entrevistar as pessoas. Você crê que Jesus existe? No meio da rua. Você crê que Deus enviou o seu filho? Qual é a finalidade? Para você ver. Não precisa ir para outro país. Tem pessoas aqui que nunca ouviram falar de Jesus. Tem pessoas que não creem no Evangelho. Tem pessoas que nunca receberam uma literatura. Por quê? Porque eu sou negligente. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque eu não sei falar, é porque não sei o quê, é porque não sei o quê. Mas aqui, se só dá um microfone para ele ou para ela, o teto da igreja só falta explodir. E a gente ensaia só para cantar para a gente. Quando vai, a igreja, na atualidade, está com dificuldade de cantar hino para pecador na rua. Você dá a oportunidade de alguém para cantar, aí alguém vai cantar, vamos cantar o hino 577, em fé vem, que oração, virou ciclo de oração na rua, irmão? Aí quando é o congressão, quando é a festividade, aí diz assim, deixa queimar, eu quero me envolver, eu vou me entregar só na hora do congresso, depois que passa na terça-feira, não está no culto de doutrina e nem está na escola bíblica dominical. Mas cadê aquele fogão? E isso tem me espantado. Sabe por quê?
Porque eu vejo isso porque a mídia está lá pegando direitinho e só colocando as partes boas. Eu disse, eu quero ver no culto de doutrina, essa sapecada todinha aí, no culto de doutrina, de ensinamento. Quando o pastor abrir a Bíblia, ele dá uma glória. Aleluia, fala mais, papai, que eu estou entendendo tudo. Eu quero ver quando o pastor disser, nós vai ter um culto ao ar livre, ele ir. Glória a Deus. Glória. No contexto teológico, a escatologia cristã, a volta de Cristo é pessoal, é visível, é gloriosa. Galardão não é salvação por obras, mas recompensa pela fidelidade. Paulo escreveu isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 12 ao 15. Justiça divina, cada um responderá diante de Deus. Agora cai uma aplicação para nós. A graça salva, mas a fidelidade será avaliada. Tem gente que é fiel no dízimo, tem gente que é fiel na oferta, tem gente que é fiel em tantas as coisas, menos no trabalho de evangelização, menos no trabalho do culto ao ar livre. A fidelidade vai adiante. Quando nós olhamos dentro do contexto pastoral, a mensagem traz o consolo para os que sofrem, a advertência para aqueles quem negligencia, motivação para quem vence. E o texto desperta a igreja para vigiar e anunciar e perseverar. Aí há um fechamento do uso nessa pregação. Jesus encerra a Bíblia não com silêncio, mas com uma promessa. Ele não diz apenas, eu vou voltar. Ele diz, venham com recompensa. Até esse dia, a missão da igreja é clara: anunciar Cristo até o arrebatamento. Observe o versículo que ele vai dizer assim: eis que cedo vem, e o meu galardão está com quem? Está comigo. Haverá recompensa para o trabalho, para aqueles que se colocaram à disposição do reino, para aqueles que não fizeram cara feia, para aqueles que não foram negligentes, somente está nessa zona de conforto, dentro de quatro paredes. A consciência veio para nos despertar, seja criança, irmão, idoso, seja qualquer um que estiver aqui. Qual é a obra que nós estamos fazendo? Jesus, ele sendo Deus, diz Paulo em Filipenses capítulo 2, não tendo por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele se humanizou. Estamos estudando isso na escola bíblica dominical e amanhã, se Deus permitir, estaremos estudando sobre o verbo. Oh, aleluia! Ele se fez humano. Ele veio para morrer na rua de cruz. Todos nós sabemos disso. Nos fez promessa que nós não merecíamos. O que nós estamos fazendo em prol de tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. O sangue que foi vertido para me comprar, para me redimir, para te redimir, para dar o Espírito Santo morar dentro de nós. Sentimos a sua presença, a alegria, o regozijo, o gozo da salvação, o como nós temos se comportado, como nós temos agradecido a Deus. Somente em palavra eu te agradeço primeira, mas cadê a obra? Porque já vai dizer Paulo que não adianta dizer eu tenho fé. O mundo está cheio de pessoas que têm fé, que creem em Deus, mas é uma fé morta, é uma crença morta, é uma fé que não transforma, é um crer que não muda. Não adianta dizer que tem fé e não tiver obra. Tem que ter obra, tem que evangelizar, tem que anunciar Cristo Jesus, tem que dizer que Ele salva. É doutor? Vai para a rua! Falar de Jesus para os doutores! Glória a Deus! Porque o único doutor, depois de Jesus, foi Paulo. Eu nunca vi um doutor para viver tanto preso, era Paulo. Só vivia na chibatada. Só vivia no chicote. Só vivia preso. Por causa do Evangelho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo, eis que cedo vem, ele tem promessa.
A igreja vive num tempo da promessa e da urgência de Cristo. Anunciou que virá sem demora, e quando aguardamos o arrebatamento, recebemos a missão inegociável: anunciar o evangelho a toda a criatura. A esperança da volta de Cristo não nos leva à passividade, mas nos posiciona, nos impulsiona à ação. Então, ele fez a promessa, eu vou ficar por aqui mesmo. Observe que essa promessa, mesmo antes de Jesus ir para a cruz, Jesus precisando ser consolado, quando nós vamos olharmos no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, que foi que ele disse para os seus discípulos, consolando os corações: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus conforta o coração do discípulo, entrega ao discípulo a missão, faz a promessa de ir e se cumpre. Quando nós vamos olharmos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 11, que lhe disseram os varões galileus: por que estáis olhando para cima nas alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assento no céu, virá do modo em que viste subir. Ele fez a promessa, deixou a missão: eu vou ter que anunciar Cristo Jesus até o arrebatamento ou até a morte me levar dessa terra. Só não posso me conter e ficar parado dentro de 4 paredes, esperando uma vez por mês para ter uma oportunidade para falar aqui, para expor conhecimento e teologia. Não, eu não posso somente aguardar, esperando essa oportunidade para cantar aqui. Não, eu tenho que sair e anunciar, porque diz aqui um tema: anunciando Cristo até o arrebatamento. Nós temos muitas pessoas que precisam ouvir o Santo Evangelho todos os dias. Se nós precisamos estar na igreja na terça, quinta e domingo, para não se esquecer daquilo que foi ensinado e até mesmo para aprender, tu imagina o pecador lá fora que está na prática do pecado, morte e ofensa, precisa ouvir o Evangelho, porque é o Evangelho que quebra os aguilhões, quebra as algemas, é o Evangelho que despedaça, é o Evangelho que abre a porta. Você chega dizendo: Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você chega dizendo: Jesus disse, eu sou a porta. E o Espírito Santo entra em ação, vai abrindo, vai derrubando a barreira, a palavra sendo liberada através das Sagradas Escrituras. Jesus não salva ninguém de boca fechada. Se eu canto aqui, canto lá fora. Se eu prego aqui, eu prego lá fora. Eu tenho que falar de Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! Tem uma promessa. Nós estamos só se segurando somente na promessa da porta de emprego, da casa nova, do apartamento novo, de passar no concurso. Nada contra. A gente trabalha com conquistar isso, mas isso não foi as promessas que Jesus fez. As promessas que ele fez foi de vir buscar a sua igreja. A promessa que ele fez de enviar outro Consolador. E ele está conosco. Ele está conosco. E nós não estamos só nessa missão, porque eu sinto ele diariamente. Quando eu estou falando dele, há uma fonte inesgotável que não para. Aleluia! Mas se dá a oportunidade, eu vou pregar o quê? Não lê Bíblia, filha? Tu não lê Bíblia durante a semana? Faz como eu, lê a Bíblia durante os anos. Todo ano eu leio a Bíblia. Já terminei Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número, estou em Deuteronômio. Vai ler na Bíblia para pregar. Não é a Bíblia. Aí vou falar o quê? Fui pego de surpresa. Ainda abre a boca. Se eu não esperava a oportunidade. Tu está fazendo o quê dentro do quartel? E isso a gente escuta com todo respeito da boca dos obreiros. Tem que ligar primeiro. Olha, é hoje que o Senhor vai trazer a palavra. Só se prepare, viu? Porque se pegar ele aqui de supetão, meus irmãos, não esperavam a oportunidade. O pastor me pegou de supetão. Já estou todo me tremendo. Se preparou. Não buscou. Quando Davi foi para a guerra, que a guerra não era dele, era do povo lá, e que ele não foi cogitado a estar na guerra, nem tinha idade para estar, ele não foi se preparar, não. Ele não foi se preparar, não. O problema foi que apresentaram ele uma roupagem que não cabia nele. Mas ele estava preparado. Ele já sabia onde buscar. Ele desceu, antes ele desceu. Se eu vou levar só uma pedra, foi? Não, foi 5. 5. Eu vou atirar a primeira. Eu não sei se vai pegar na testa, mas a primeira eu atiro. Fica 4. Crente tem que ser assim. Eu disse uma vez lá no Gravatar, um presbítero estava dirigindo o culto, aí disse assim, vamos ouvir, irmão Zé Carlos, estou pronto. Você nunca vai me pegar de surpresa aqui. Eu estou sempre com um gatilho já para atirar. Diz que o crente, aí eu disse mais assim, o crente que não está preparado para ter uma oportunidade, eu não condicionei a salvação. Esse crente está preparado para Jesus quando Jesus voltar a subir? Se é para falar dele, se é para se expressar dele, e agora? Oh, aleluia. Tá vendo que a gente fica tudo sisuzinho, tudo caladinho, coisa boa. Mas é assim mesmo. É consciência. Primeiro ponto é que Jesus virá. Essa é a nossa esperança. Apocalipse, no capítulo 22, 12, reafirma a certeza da volta de Jesus. O arrebatamento não é um mito, é uma promessa. Vivendo com os olhos no céu e com os pés aonde? Na missão. Vivendo com os olhos no céu e com os pés na missão. Quando nós vamos olharmos aqui essa questão da missão e de anunciar, observe que quando Jesus chama os 12, 8 eram pescadores, ficaram tudo desempregados. Ninguém prega sobre isso. Às vezes os crentes vão atrás de emprego, primeira, mas Jesus desempregou 8. Agora eu pergunto para você viu como foi que eles morreram, tudo obeso, gordo, infartado do coração? Você viram? Nenhum discípulo de Jesus morreu obeso, problema de coração. Por quê? Caminhava a pé. Qual era o carro dele? Os pés. Andava a pé, fazendo a obra. A melhor academia, não sou contra a academia, porque eu tenho que falar, senão tem gente que entende que eu sou radical. Não sou contra a academia. Mas se quer emagrecer, cai na evangelização, para tu ver. A academia da época era evangelização. Discípulos, você vê como eles morreram, nenhum obeso. Mas quando Jesus chama, e que envia eles, os 12, aí abre uma pergunta, eu vou em nome de quem? Se você vai no meu nome. E até hoje essa missão, ela permanece no nome de quem? No nome de Jesus. Eu vou no nome de quem? Eu vou no nome de Jesus. E aí eles entraram pelas aldeias anunciando Cristo Jesus, colocando alunos, está faltando isso. Eu vou abrir um parênteses para rasgar aqui algo. A igreja da atualidade, hoje nós estamos sendo reconhecidos nas mídias
pelos escampos estampados. Mas a igreja anterior, antes da gente, era conhecida pelos milagres. E falta isso. A gente quer ver milagre dentro aqui de 4 paredes. Se ele quiser operar, ele opera. Se ele quiser batizar, ele batiza. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser fazer, ele faz. Porque ele é soberano e não mudou. Permanece o mesmo. A sua palavra está sendo pregada e ela é suficiente. Eles entraram nas ovelhas e foi colocando a mão em nome de Jesus. O demônio sai. E o demônio saía, eternidade, sai deste corpo. E saía. Aí daqui a pouco, que a obra foi concluída, que estava prestes a voltar, lá vinha eles, alegres, sorrindo. A felicidade era grande, era radiante. Jesus, quando olha que vê a alegria dele, diz: por que vocês estão tão alegres? Mas, Senhor, é porque no teu nome, não é no nome de Pedro, não é no nome de Paulo, não é no nome de João, não é no nome de André, não é no nome de Tiago, não é no nome de Bartolomeu, é no teu nome, Senhor. A gente coloca a mão nas enfermidades, nos que estão endemoniados, e eles ficam sarados. Aí Jesus diz assim: olhe, alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Eu vim dizer aqui nesta noite, em alto e bom som, o crente precisa se alegrar e buscar cada dia. Senhor, o meu nome está escrito no livro da vida, porque muitos vão querer entrar naquele dia e a promessa não vai se cumprir, não. Tem promessa aqui? Tem, para aqueles que permanecem fiel, para aqueles que permanecem perseverantes na obra. Não é para aqueles que recuam, não é para aqueles que desistem, não é para aqueles que retrocedem, é para aqueles que permanecem semeando, anunciando a volta de Cristo Jesus. E qual é o evangelho que eu tenho que pregar? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, prepara e leva para o céu, e breve ele voltará. Não mudou, não mudou. Segunda coisa é anunciar até ele vir. Essa nossa responsabilidade, a responsabilidade é nossa. A gente pega a responsabilidade e joga para o pastor. O pastor não veio, então não vou. Não tem desculpa não, porque lá no Gravatar, o pastor Vicente Borges não perdia uma evangelização, e eu era o motivador dele. Pastor Vicente Borges não perdia uma evangelização, e muitos crentes não iam. Aí eu dizia: é culpa porque o pastor não está? É indisponibilidade para a obra. A gente tem a semana todinha, você trabalha a semana todinha no Lava Jato, porque eu passo ali e você está lavando o carro. É fácil? Então imagina para mim que trabalho em construção civil. Para nos finais de semana eu começo da sexta-feira, lá na Praça Soares Madruga. Uma igreja tão grande, quando a gente chega na praça, aí a gente começa no sábado pela manhã, sábado à tarde, à noite, no domingo na escola, na evangelização de novo, e no domingo ou atendendo a SEMAD, como vai ser amanhã, se Deus permitir, ou na igreja. Na segunda a gente tem que voltar para o trabalho para bater o cartãozinho lá, para o Faz-me Rir cair. A gente tem mais disponibilidade para trabalhar para o homem do que para Deus. A gente vai até na chuva, se molhando. Mas o tempo está trancado, você acordou de manhã logo cedo, tem que ir. Porque o papel da luz não espera. O gás também não. O papel da água também não. A conta do apartamento, a parcela vai ter que pagar, senão o banco toma. Não espera. A do carro, a do moto também não. Você vai, mas na promessa que ele fez, que nos prometeu, a gente não quer ir. Glória a Deus. Alô? Deixa eu dizer para você. Deus não tem deixado faltar nada. Está vendo aqui o bonitão aqui? Está vendo? Foi papai que deu.
Ele veste do sapato até a gravata. Você quer ver milagre? Quer ver Deus operar? Cuide da obra dele. Faça a vontade dele. Aqui, a responsabilidade é nossa. Enquanto o noivo não vem, a igreja proclama, evangeliza. Não é opção, é deidade. Pregamos Cristo crucificado, ressurreto, que breve voltará. Terceiro, o galardão acompanha a fidelidade. Jesus vem com recompensa a cada alma alcançada, a cada semente lançada, a cada esforço no reino. Não é em vão. Deus honra uma igreja que permanece fiel até o fim. Glória a Deus! E quantos que desistiram e não permaneceram até hoje? Que continuaram. Eu já vou quase 25 anos no meio da rua, pregando o evangelho, presídio, hospital, ônibus, trem. Por onde a gente passa, anuncia Cristo. Ontem mesmo, enquanto eu colocava uma cerâmica, eu cheguei para o rapaz e disse: eu sempre ouvi você dizer aqui que tem jeito para tudo, nem para a morte. Você crê em Jesus? E ele me respondeu: eu creio no Messias. Eu digo: já creio em alguma coisa, creio no Messias. Quem é esse Messias? Jesus. E aí eu dei uma alfinetada na quinta costela. Pum! Se você querendo ou não, Jesus veio, se fez verbo, se encarnou, foi para a cruz do Calvário para salvar a mim e a você do inferno. E se você um dia quiser morar no céu, se quiser, que não é obrigado, tem que aceitar o dom do céu enquanto estiver vivo. Não tem arrudeio, não. Porque o pecador não está lá para ouvir algodão. Não. Porque até então eu estou manuseando uma espada. E a espada, ela não é uma pena para fazer cosca no ouvido. Espada, ela fere. Mas a mesma que fere é a mesma que... Glória a Deus. Temos que permanecer fiel até o fim. O tempo é agora. A mensagem de Cristo, a esperança e o arrebatamento. Que sejamos encontrando, anunciando, servindo, vivendo o Evangelho até o dia em que ouviremos. Até o dia que nós ouviremos. Vinde, bendito de meu Pai. Glória a Deus. Agora nós vamos a termos para nós concluirmos. Falamos dos 12. E por que não falar do ex-gadareno? Depois que Jesus chega lá, e é o mesmo que anuncia as boas novas. Quando ele anuncia as boas novas, que aquele homem cai em seu joelho e que é liberto, logo depois que está sã consciente, vestido, sentado, que a notícia percorre a toda a cidade e que chegam até Jesus e que diz a Jesus: nós não queremos o Senhor aqui. Agora entenda uma coisa: o homem não foi discipulado, o homem não frequentou a igreja 20 anos, 15 anos para ir para o campo missionário. Depois que foi liberto, ele sentiu o desejo de seguir a Cristo Jesus. Só que Jesus disse algo bem interessante para ele. O ex-gadareno, depois de liberto, queria seguir a Jesus. Jesus disse: volte para casa e anuncia tudo que Deus fez por você. O campo missionário dele era a casa dele. Só que depois, diz o historiador, que em Decápolis foi aberto 10 igrejas por ele. Deus deixou um missionário lá. Por que não se lembrar da mulher samaritana, que depois que bebeu da água,
que a água tornou-se dentro dela uma fonte, que ela soltou o cântaro. Quando ela bebeu da água, qual foi o desejo que ela teve? Entrou na vila e anunciou que é em Cristo Jesus. Aqui vai. A mulher não passou uma noite de oração, a mulher não subiu o monte, essa mulher não foi dizimista, essa mulher não foi ofertante, essa mulher, ela não foi batizada com o Espírito Santo, essa mulher não tinha dons, ela somente bebeu da água, entendeu, entrou na vila e disse: olha, eu encontrei um homem que disse tudo ao meu respeito, não é ele o Cristo? Vinde e vede. Eu acredito que tem gente mais preparada do que a mulher samaritana aqui, que já poderia ter ganhado almas para Jesus já este ano, porque é inadmissível, pastor Demétrio, o crente passar 365 dias no ano e não ganhar uma alma para Jesus. Precisamos rever esse evangelho que nós estamos pregando. Oh, aleluia! Oh, glória! Porque não se lembrar dos 2 discípulos que saíram do lugar de Jerusalém, que era para ficar, para ser revestido de poder, e foram ao caminho de Emaús. E daqui a pouco o mestre Jesus se colocou no meio e perguntou a eles: que palavras são essas que vocês estão trocando? Ele disse assim: tu não sabe, é tudo aqui peregrino, forasteiro, sobre um homem que veio, que estava para remir Israel, mas não aconteceu. Hoje já é o 3º dia e nada aconteceu. Jesus chama eles de mestre. Aí Jesus abriu as escrituras para eles. Quando Jesus fez ia, eles convidaram Jesus para entrar. Quando Jesus entra, que Jesus pega o pão que é dado a ele, e olha o pão, e ele pega o pão que dá graça. Aí as escamas dos olhos deles caem. Quando cai, um dos outros: era Jesus. Era Jesus. Aí um diz para o outro: mas não ardia o meu coração e o teu quando ele nos abria as escrituras no caminho? O que está faltando para o coração arder? A aplicação é você abrir as escrituras. Abre as escrituras que vai dar prazer para você pregar o evangelho. Abre as escrituras que vai dar prazer para você cantar. Abre as escrituras que você vai perder essa vergonha e essa timidez. Abre as escrituras porque eu quero usar. A chama, quando começou a arder, eles se vão voltar para Jerusalém e vamos anunciar. Aí levar eles de volta para Jerusalém, 11 quilômetros a pé. E a gente vem dizer aqui: ressuscitou. Nós vimos ele ressuscitou, está vivo. Oh, glória! Eu vou dizer a você: ele está vivo e ressuscitou e deixou a igreja militante de Deus aqui na terra para pregar o evangelho das boas novas de salvação. Oh, aleluia! A gente finaliza aqui. Glória a Deus. Perseguição veio. Avivamento chegou, né? Capítulo 2. Todo cheio do Espírito Santo. Línguas eruditas. Não eram homens letrados como Paulo, mas tinham conhecimento. Esse negócio que eu ouvi muitos anos pela Assembleia de Deus dizendo que eles eram analfabetos. Não. Eu vi muitos anos isso aqui pela Assembleia de Deus, que os 12 eram analfabetos, o melhorzinho que tinha era Judas. Mesmo assim não prestou. Porque era o único que não era galileu. Mas está ali um nosso teólogo, sabe muito bem disso, que provavelmente em alguma matéria cai isso aí. Tudo cheio. É interessante que João Batista, nas suas pregações, nenhum milagre é operado, a não ser a questão de chamar o povo para o arrependimento. Pedro, em um sermão seu, depois do batismo, ganha quase 3.000 almas. Mas um homem cheio, mais lá na frente, chamado Estevão, depois do sermão dele, ele ganha pedradas. Está vendo aí, meu teólogo? Um homem cheio de sabedoria ganhou foi o quê? Pedrada. Tu imagina eu e tu.
A língua mais pesada do que a língua de Moisés. Se no discurso de Jesus os próprios discípulos foram embora, tu imagina no meu. Mas tem uma coisa, tem um detalhe em Estevão. A morte de Estevão serviu para salvar somente um homem que marcou a história. E que revolucionou a Europa. Paulo. Enquanto um ganhou 3 mil, quase 3 mil, quase citando o Pentateuco todo, ganhou somente um, e mais por fim levou pedradas. Agora a perseguição, ela se levanta. E eu estou dentro da temática, dentro do assunto. Quando a perseguição se levanta, que agora começa a igreja, e principalmente uns da liderança, sair e ficar disperso, Filipe resolve descer para Samaria. E aí, Filipe começa a anunciar quem? A Jesus. E Jesus começa a fazer o quê? Salvar, curar e transformar. Só que depois o Espírito Santo precisa de Filipe no lugar deserto, mas a gente cantou, a gente encheu os pulmão. Se Cristo comigo vai. Vai não, você não está em mim aqui? Ele está aqui com você não está indo, mas indo para o deserto. Aí o Espírito Santo precisa de Filipe no deserto. Se eu estou numa cidade pregando e Jesus está fazendo maravilha, eu vou fazer o que no deserto? Se fosse hoje os pregadores, eu vou fazer o que no deserto? Eu estou pregando para a multidão, pai, toda uma cidade. Deixa eu aqui, eu não estou sendo usado por ti mesmo. Grandes coisas Jesus está fazendo. Para que eu vou fazer o que no deserto? Jesus precisa dele no deserto. E aí quando ele desce para o deserto, ele anuncia Cristo Jesus para uma alma. E é o único, um dos únicos que eu vejo aqui, que evangeliza correndo. Olha lá, se aproxima da carruagem, e ele está escutando que o eunuco lia lá no profeta Isaías 53. Aí ele dá o brado. Entendes tu o que lê? Você tem coragem de fazer essa pergunta lá fora? Aí ele disse, mas como é que eu vou entender se não tem ninguém que me anuncie? Me explique. Glória a Deus. Aí ele para o carro, aí sobe, e ele agora anuncia quem, me explica quem. De quem o profeta Isaías estava falando? Do Messias. Do Messias. Nós vamos ficar esperando no próximo ano outra consciência missionária para fazer a obra? Porque uma das coisas que eu estou vendo, talvez eu possa estar vendo errado, não sei se outros estão vendo também, é que vem pregador, vai pregador, vem cantor, vai cantor, passa pastor por escala, vem o pastor Demétrio, ensina. Tem a escola bíblica dominical que o professor corrobora com o pastor no ensinamento, como eu lá, pela graça e a misericórdia de Deus, mas parece que o povo não aprende, não desenvolve. Que a nossa mente não possa ser cauterizada para aquilo que o Senhor Jesus está falando. A gente aplica muito para fora, mas vamos aplicar aqui para dentro. Quando ouvir que a voz do teu Deus falar contigo, não endureça o teu. Não, mas ele não falou comigo, eu tenho que fazer um voto disso, ele tem que se revelar para mim, porque se ele mandar eu ir para o hospital evangelizar, eu disse numa lição que passou no trimestre tratando sobre Atos Apóstolos, não deixe Deus lhe colocar uma enfermidade para colocar você no hospital para evangelizar. E Deus faz isso, faz muito mais, meu filho. Você não me conhece. Se Deus precisar de eu e você para tal lugar, vá logo. É melhor indo. Quando tudo está bem. Não deixe as coisas apertar não, mas se Deus mandar, se Deus falar, se Deus usar um profeta, se Deus usar o pastor, se Deus usar não sei o quê, aí fica arrumando desculpa.
Vá logo, se levante. Faça a obra. Tocou aqui? É bom? A gente precisa de você lá no culto. Que não tem. Na minha época, vou falar da minha época. Eu sou crente desde novinho, desde meus 4 anos na Assembleia de Deus, lá em Mandacaru. Culto ao ar livre, esses bancos aqui, quem carregava era o pastor, não Pessoa de Queiroz, colocava no ombro. E se era cruzada, o banco todinho ia para a rua. Todo culto ao ar livre não faltava bateria, não faltava tecladista, não faltava guitarrista e contrabaixista. Todo culto. Não é só aqui não. A obra é feita lá fora também. Não é só no momento da cruzada, quando está aquele multidão de gente para se apresentar. É você fazer a obra mesmo com pouca gente lá, com a mesma intensidade. Aqui eu estou pregando para muita gente. Lá na rua eu prego somente para o som levar para dentro das paredes. E às vezes tem gente que sai no portão. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Eu estava prestes a tirar a minha vida. Mas quando eu vi você cantar, eu digo, eu estava só louvando a Deus. Aleluia. Se eu fosse citar aqui testemunho e exemplos e experiência que tenho na rua, você não acredita que isso acontece. Mantenha a disposição. Meu pastor, o senhor me permite fazer uma oração pela igreja? Vamos ficar em pé. Anunciando Cristo até o ar. Quer que Jesus volte? Pega o Evangelho. Faça a sua parte. Aí você diz assim, não, mas é individual. É. Mas o corpo não trabalha individual. Você pode dizer para a mão, vá-se embora para o serviço. Vá, eu fico aqui. Olha o dedinho. O corpo é a igreja. Cabeça é Cristo. Deus colocou um pastor para conduzir. Então, obedeça. Pai amado, nesta noite, Senhor, Tua palavra foi pregada. Nós estamos, Senhor, aqui conscientizando a Tua igreja, mais do que tantos os anos que se passaram, e que palavras que são pregadas, Senhor, ministradas, até mesmo nos cultos de missões, a Tua igreja é motivada, é incentivada a sair das 4 paredes para cumprir o imperativo. Pai, não sou eu que opero na Tua igreja, mas o Teu Espírito Santo opera. Senhor, e a Tua palavra, ela é o suficiente para operar em nossos corações. E sei que falasse conosco nesta noite, não só através da palavra, mas através do vinho. Pai, que venha ser aplicado no nosso coração. E que muito, Senhor, aqui possa ser motivado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, impulsionado a pregar, a falar de Ti. Põe desejo nos corações nesta noite. Acenda a chama, Senhor. Não é congresso, não é festividade, mas é consciência missionária. É o que nós estamos precisando, Senhor, a cada dia, Pai, ouvir, conscientizar a Tua igreja da obra que nos desse depois que realizasse a maior obra do Calvário. É pouco que fazemos por Ti, Senhor. É pouco que nós realizamos aqui nessa terra. E nada que nós possamos fazer pagará pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Mas a Tua palavra, Senhor, que é alimento, que é a bússola, que nos guia, que nos fortalece. Se entrou algum crente aqui pensando em desistir, em desanimado, Pai, reanima através da Tua palavra. Senhor, reacende a chama, como reacendesse no coração daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Opera milagre, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa colocar a palavra, o louvor, o desejo ardente no coração de falar de Ti, porque é prazeroso dizer que Tu és o maior. Glória! É
prazeroso carregar a cruz que é pesada, o sofrimento, Senhor, que apesar de tudo, ó Pai, aqui nós não sofremos. O sofrimento aqui é momentâneo, é passageiro, comparado com a glória que está reservada no céu. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, teu servo que está na frente desta obra, que dê seu direcionamento para que a obra possa se conduzir na direção do teu Espírito Santo. Usa, Senhor, os obreiros, ministros da tua casa, as crianças, jovens, irmãs, irmãos, com ousadia e poder, desejo para ganhar alma